Você já se perguntou por que, mesmo orando, você não consegue ouvir a voz de Deus? Já teve a sensação de estar buscando, clamando, pedindo direção, mas tudo parece em silêncio? Muitas vezes não é que Deus não esteja falando. É que existe uma atitude, uma postura, uma barreira dentro de você que está impedindo você de ouvir com clareza. Sim, Deus fala. Ele fala o tempo todo, pela palavra, pela consciência, por pessoas, pelo Espírito. Mas, para ouvir, é preciso ter o coração posicionado, porque o céu não fala com quem só quer satisfazer a curiosidade. Ele fala com quem está disposto a obedecer. A atitude que mais bloqueia a voz de Deus não é o pecado visível. Não é a falta de oração. Não é nem mesmo o ambiente. É a resistência interna. É quando você já tem uma resposta no coração, mas finge que está pedindo direção. É quando você não está pronto para obedecer, só quer confirmar o que decidiu. E Deus não se move em meio a um coração que está surdo por escolha. Jesus disse em Mateus 13,15: porque o coração deste povo está endurecido. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Ou seja, não é Deus que se cala, é o coração que se fecha. A voz de Deus está disponível, mas a sensibilidade para ouvir foi bloqueada por orgulho, medo, pressa, incredulidade, rebeldia. Talvez você esteja orando: Senhor, fala comigo. Mas, no fundo, você já decidiu o que quer. Você não quer direção, quer aceitação. Você quer ouvir algo que te agrade, que confirme o que você sente. Mas Deus não fala para massagear o ego. Ele fala para alinhar, para corrigir, para mudar o caminho. E essa é a atitude que impede você de ouvir Deus com clareza. A resistência à obediência. A falta de disposição para se submeter. O coração que só ouve o que quer. E enquanto essa postura não mudar, a voz de Deus continuará encoberta por ruídos emocionais. Tiago 1:22 nos alerta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Isso significa que ouvir sem obedecer é engano, é religiosidade. É um teatro espiritual onde você parece íntimo de Deus, mas, no fundo, só está tentando manter controle sobre a sua própria vida. Veja o exemplo de Saul. Deus o havia escolhido. Ele tinha unção, autoridade, um propósito. Mas, em 1 Samuel 15, Saul decide obedecer parcialmente. Faz o que acha melhor, e quando o profeta Samuel o confronta, Saul responde: mas eu sacrifiquei ao Senhor. Samuel então declara: a obediência é melhor do que o sacrifício. Saul perdeu o trono não por ignorância, mas por resistência. Ele ouvia, mas não obedecia. E isso fechou seus ouvidos espirituais. Ele passou a agir no impulso, na lógica, no medo. E a voz de Deus se afastou. E você? Está ouvindo Deus ou só ouvindo seus desejos? Está disposto a dizer sim, mesmo quando a resposta não é o que você quer? Porque Deus não vai disputar com sua vontade. Ele quer governar, não negociar. E para isso, o coração precisa estar rendido. Outra atitude que impede você de ouvir Deus claramente é a pressa. O coração agitado, a alma barulhenta, a ansiedade por uma resposta imediata. E Deus não fala com clareza em meio à confusão. Ele fala no secreto, no silêncio, no lugar onde a alma se aquieta e o espírito assume. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma convocação, um chamado ao silêncio interior, a desacelerar os pensamentos, a parar de correr atrás de sinais e começar a confiar na palavra. Porque a voz de Deus é suave, é firme, é clara, mas ela exige atenção. Talvez você precise parar por um tempo, desconectar-se do excesso de vozes, de conselhos humanos, de expectativas externas. Talvez você precise fechar a boca para abrir os ouvidos.
Deus não está longe. Você é que está rodeado demais de barulho. E, muitas vezes, o barulho maior está dentro. Veja Elias. Depois de enfrentar os profetas de Baal, ele foge para o deserto. Lá, Deus quer falar com ele. E o texto de 1 Reis 19 diz que veio um vento forte, um terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava neles. Depois veio uma brisa suave. E ali, Elias cobriu o rosto porque reconheceu. Deus estava na voz mansa. Você está esperando Deus gritar. Mas Ele quer que você se cale para ouvir o sussurro. E esse sussurro só é discernido por quem está atento. A atitude de quem ouve Deus é obediência, é rendição, é sensibilidade. Não é perfeição, mas é entrega. É um coração que diz: Senhor, fala, e eu farei. E quando Deus encontra alguém assim, Ele se revela, Ele dirige, Ele responde. Talvez hoje Deus esteja te confrontando, não para te acusar, mas para te alinhar, para dizer: eu tenho falado, mas você não quer ouvir o que eu tenho a dizer. Mude a postura, mude a disposição. Volte a me ouvir com o coração rendido. E quando essa atitude muda, tudo muda. A paz volta. A direção se torna clara. As escolhas se alinham. Porque a voz de Deus é a bússola que sua alma sempre precisou. Mas ela só funciona no coração que se rende. Vamos orar juntos. Pai, eu reconheço que muitas vezes tenho impedido tua voz de me alcançar. Tenho resistido, endurecido, corrido, feito planos baseados em mim mesmo. Mas hoje eu me rendo. Eu quero te ouvir com clareza. Tira de mim toda atitude de resistência, orgulho, incredulidade. Acalma meu interior, silencia minha alma, me ensina a confiar. Eu escolho obedecer mesmo sem entender. Quero tua direção, não apenas tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a te ouvir. Compartilhe com alguém que está em dúvida, confuso, precisando de clareza. E nunca se esqueça, não é Deus que está calado. Às vezes, é a sua atitude que está bloqueando o som do céu. Mude a postura e a voz dele se tornará clara como nunca.